E hoje nós viemos aqui juntos para falar sobre os nossos livros favoritos do ano. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam bem. Estamos bem por aqui, né, amor? Estamos bem, estamos maravilhosos no clima de Natal. É isso aí, estamos natalinos e a gente veio falar dos livros que foram um presente pra gente nesse ano. Foram livros incríveis, livros que a gente adorou. É aquela lista que a gente fica o ano inteiro buscando ansiosamente que esteja bem cheia, né? A gente quer que o ano finalize e a gente tenha muitos livros que a gente tenha adorado. A gente vai lendo, a gente tá sempre em busca de um novo favorito, né? Embora, né, igual a gente tava falando hoje mais cedo, inclusive, nem todos os livros precisam ser o livro, a coisa mais espetacular do mundo, não é uma obrigação. Mas a gente busca, não adianta, né? A gente busca principalmente, no meu caso, falando por mim, um entretenimento de muita qualidade, um livro que se conecte muito comigo, que simplesmente me faça sentir. É isso, assim, eu vou por esse lado. E nem sempre acontece, né? Às vezes a gente arrisca ou a gente pega um livro que a gente tinha uma expectativa e não deu muito certo. Esse ano eu não vou gravar, inclusive, os piores do ano. Não tá nos meus planos. Primeiro porque a maioria dos livros que eu li, ainda bem, foram muito bons. E o mais próximo do que eu poderia chegar de um pior do ano é uma decepção. Livros que me decepcionaram. Talvez nem isso eu vou gravar, mas é o que chegaria mais perto. Porque finalmente eu tive um ano que foi excelente. Muito bom, né? Esse ano, foi um leitura, ano nossa. muito da hora. Foram livros incríveis, assim. E a gente separou alguns aqui. A gente vai fazer um ranking, amor. Vai ter ordem. Eu não consigo decidir os meus, não. Sinto muito. Até tentei. Então, o meu primeiro top 1 dessa lista aqui eu até consigo. O resto fica muito nebuloso, assim. Do top... Eu não consigo. Cada hora que eu vejo um deles que tá aqui no meu colo, aí eu falo assim, foi esse aqui. Aí eu vou pro próximo e falo assim, não, eu acho que foi esse. Daí não dá. Então é isso, meus amigos, já vejam. Antes de a gente falar quais são os livros que a gente aqui se apaixonou nesse ano, vê se você tá inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e já comenta aí qual foi o melhor livro que você leu nesse ano. Deixa aí nos comentários e vamos nessa. Para começar essa lista, então, eu resolvi aqui fazer uma menção honrosa. Eu peguei os 4 livros favoritos porque eu não contei releitura. Eu li, sei lá, uns 50 e poucos e 11 deles é tudo releitura de King. Releitura de King não entra, porque senão ia ter só King aqui, o ranking de King. It, um monte de coisa que vocês já sabem. Então releitura não entrou. Então tem uns 40 livros lidos e aí eu peguei 4 livros. Mas esse camarada aqui, ó, ele entra como uma menção honrosa pra mim, porque é uma história muito curiosa. Porque ele é um livro que eu já tinha alguma expectativa, porque é de um autor que eu já tinha lido antes. Só que não era aquela coisa assim, 5 estrelas favoritada. Eu achei que ia gostar, só e ponto, acabou. Inclusive, quando eu peguei esse livro pra ler, eu tava pensando em fazer um vídeo de lendo livros até encontrar um favorito. E deu muito certo, né, amor? Foi um vlog, né? Era pra ser um vlog. Gente, ele pegou o livro antes, né, de começar Eu tinha vários, o livro. eu tinha uma pilha de livros e esse era o primeiro. Isso, e daí fez um vlog, a apresentação do vlog, tudo. Vocês não viram esse vlog? E nunca vão ver, acabou o vídeo, porque esse aqui foi o primeiro livro da lista e já foi um favorito. Aí acabou, né, a busca, era a grande busca, né, porque já tinha um tempo que eu lia um monte de livro, tava gostando de todos, mas favoritado tava difícil de achar. E daí foi o primeiro da lista. Nós estamos falando, meus amigos, Além da Porta Sussurrante. Cara, que livro bom. Ele não tá aqui na pilha, como eu disse, é uma menção honrosa, mas a forma como esse livro aqui me encantou não tá escrito. A Nanda também leu, a gente já vai falar melhor sobre isso, mas quanto à minha experiência, foi um livro favoritado, foi um livro apaixonante, igual eu mencionei num outro vídeo, né? Eu tava falando sobre a forma com que os autores falam do tema da morte. A gente sabe que a morte é um dos temas mais comuns na literatura, especialmente no terror, que é um dos meus gêneros favoritos. E aqui o autor vai falar da morte, só que através de uma abordagem, de um jeito tão único e tão apaixonante que até quem não tava esperando acaba se tocando. Que foi o que aconteceu comigo. Eu não achei que esse livro ia ser tão bom pra mim, que eu ia aproveitar tanto a leitura. E eu finalizei esse livro assim, cara, destruído. Porque os personagens são bons, os diálogos são bons, a escrita é legal, o drama que os personagens passam, especialmente a transformação deles ao longo da leitura, é um negócio tão impactante, é tão emocionante, que você fecha o livro primeiro, sentindo saudade de todos eles. E assim,
muita saudade, porque a gente vai falar de despedidas aqui. E aí, cara, não tem como. Esse que entrou definitivamente pra um dos melhores do ano. Esse autor, TJ Klune, ele tá aí, ó, pra ser um dos maiores aí desse nosso período, dessa nossa época. Tá lançando muito livro bom, tá lançando livro que as pessoas estão adorando. E eu não imaginei que eu seria um desses fãs, e acabou que me tornei. Além da Porta Sussurrante, foi uma leitura paralela lá no clubinho e simplesmente me apaixonou. É um livro que eu adorei. Quer falar um pouco desse livro, amor? Não, com certeza, porque ele está na minha pilha, né? Tá na pilha dela Ele também. é da minha lista, obviamente. Eu também separei 4 e ele é um desses 4, inclusive. Ele eu fiquei em dúvida. Eu não consigo decidir, mas eu fiquei, será que ele tá em primeiro ou tá em segundo? Se fosse fazer um ranking... Se fosse fazer um ranking. Mas eu já desisti de fazer o ranking porque eu não consegui decidir. E ele tá nesse top 4, bem nas alturas. Ele foi um livro impressionante. Eu já tinha gostado muito da Casa do Marcerulho, mas esse aqui, porque assim, quando disseram, lá no clubinho até, que eu já tinha lido os dois, nossa, esse é ainda melhor que a Casa do Marcerulho. A galera parece unânime. Quem tinha lido os dois falou que esse era melhor. Aí eu fiquei, mas você... Será? Pois é, sim. Porque realmente esse livro é maravilhoso. E no início, ele já começa com o tom do Klune, que eu acho maravilhoso. Me lembra do Rick Riordan em alguns momentos. Tem mesmo. É um tom senso assim, de humor, né? Exato. E daí, como você sabe, Rick Riordan é meu autor favorito. Então, obviamente, que né, eu gosto do tom dele. Me pegou. E aí, no período... Só que no período, acho que eu tava lendo outras coisas também. Era It. A gente tava no meio da leitura de It, se não me engano. It? Enfim, tanto livro que a gente tá lendo no clubinho que a gente já tá se perdendo. É muita coisa. Eu lembro que eu tinha lido, parei rapidinho, aí voltei a ler. E novamente ele me pegou. Comigo foi a mesma coisa. Foi. Se não me engano, eu tava lendo It e eu tive que parar porque It é muito grande. E daí tinha que atingir o cronograma. Eu parei ele por um momento. Depois voltei e, cara, eu achei que não ia ser o que todo mundo tava dizendo. Porque depois que você para uma leitura e você volta, você se afastou um pouco, né? Sim. Inclusive, eu tive que reler umas 20, 30 páginas pra me reconectar, pra lembrar. Meus amigos, conseguiu me ganhar do mesmo jeito. Então, comigo eu também voltei um pouquinho. E eu acho que ele, de fato, tudo que ele entrega, da metade pro final. Metade pro final. A entrega desse livro, onde ele brilha, inclusive os assuntos, a forma como ele trata os assuntos, a questão de despedida, de luto, de morte, tudo que ele trabalha aqui e dessa transformação. A transformação. É muito da metade pro final, só que de um jeito muito avassalador. E personagem que apareceu muito rápido, inclusive no início, retorna com uma história um puta gigante. Background foda pra caralho, muito bom. Então você se vê arrebatado do nada. Encantado, né? E o que ele entrega no final, nossa, eu mandei foto pra esse aqui, chorando no final do livro. Nesse nível, galera, nesse nível. Maravilhoso. E eu lembro que nos primeiros 5% do livro, a gente é apresentado a um personagem que é um dos personagens que vai sofrer essa transformação. Nos primeiros 5%, eu tava detestando esse personagem. Porque ele é, assim, no bom português, ele é um escroto. Só que como o tom do autor tem um humor, ele é engraçado, ele faz umas piadas, já vai dizer, tá romantizando um cara que não presta, não gostei. E daí no final, meus amigos, não podia estar mais errado, sabe? A transformação que esse personagem sofre e a transformação que o nosso olhar sofre com ele é uma coisa assim que é realmente único. É assim, absolute literatura. Realmente é um exemplo de um bom livro que te fisga e ele te entrega mais do que ele parecia prometer, né? Sim. Porque ele tava levando você na moral. E daí quando ele chega no final, ele te entrega tudo. Cara, é muito bom. E não tem grandes reviravoltas, assim, grandes plot twists. Mas o que ele traz com carga emocional é uma coisa muito impactante e encantadora. Então é por isso que ele entrou na minha lista aqui e tá na lista da Nanda também, né? Exato. Ele traz um certo ar do cozy em alguns momentos. Sim. Mas ele vai muito assim além. Não é à toa que tá aqui, ó. Bem-vindos à travessia de Caronte. O chá está quente, os cookies estão frescos e os mortos estão apenas de passagem. A ideia é essa, né? Mas é maravilhoso, gente. Leiam esse livro, vocês não vão se arrepender. Outro livro que tá aqui agora... Tá, vou pegar esse aqui porque eu não estou escolhendo. Ela tá indo no freestyle aqui, né?
Qual que é o nome? A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Gente, eu amei. Dá pra ver o tanto de marcação que eu fiz. Ah, que eu fiz um monte de marcação. Esse livro é a coisa mais deliciosa deste mundo. Para amantes, inclusive, do filme da Magia e Sedução. Olha aí, ó, a grande referência. Filme de bruxa dos anos 90. Ele tem muito essa pegada. Eu acho maravilhoso. Tem uma vibe cozy também. E ele tem um romance muito bom acontecendo. Que, na minha visão, por ser um livro também que é curto, é um slow burn. Ok. Não importa, né, se o livro é grande ou longe, se é no final... mais ou menos ali, mas assim, em comparação com outros livros, que a pessoa pisca, já tá apaixonado, já tá fazendo coisa, pelo amor de Deus. Então, eu amei esse livro, porque ele é como se fosse um abraço quentinho. Ele é maravilhoso. A personagem principal, ela é uma bruxa, e existe uma convenção de bruxas aqui, que se reúnem, inclusive, quase como se fosse um clube do livro. Muito bom. Entra pro clubinho. E ela fica preparando ervas, ela faz poções, ela vai pra um lugar, pra uma casa, onde ela vai cuidar de algumas crianças que são também bruxas. Ai, gente, história deliciosa, deliciosa. É Found Family, pra quem gosta também. A escrita da autora é maravilhosa. Me pegou logo do começo. Eu já comecei o livro, inclusive, você pega as primeiras páginas, primeiro parágrafo, eu já tô marcando tudo. Eu grifo, né, gente? Vocês sabem disso, que o Douglas já reclamou 1 milhão de vezes aqui no canal que eu fico marcando o livro. Marco mesmo. E é interessante porque ele é uma mistura, né, de fantasia, né, porque tem magia, mas também tem um romance. Então, pra quem gosta do gênero do romance, ainda tem um plus ainda desse mundo meio mágico, esse né? universo. Esses elementos fantásticos, né? Exato, porque é o nosso mundo normal, mas a personagem que de fato é bruxa. Então, pra gente que gosta dessas histórias, com magia, bruxaria, e principalmente, como eu falei, igual da Magia e Sedução. É uma história, uma cidade normal, mas tem bruxas ali que ninguém sabe que são bruxas. Então eu gosto muito disso, e quem gosta, já fica a recomendação pra vocês. Um livro que tá na minha lista aqui, meus amigos, ele é de um dos meus autores favoritos da vida. É um autor que eu li poucos livros, mas que me encantou demais logo de cara. O primeiro livro dele que eu li é um calhamaço e foi um dos últimos que ele escreveu na carreira. Eu já gostei demais. E daí eu pensei, bom, agora que eu gostei, eu vou pros outros livros dele. É um autor clássico e eu resolvi ir lá pros primórdios, pra um dos primeiros que ele escreveu. E assim, meus amigos, eu tomei um soco no estômago, porque aqui ele tá diferente, mas ele tá diferente bom. Ele é tão bom quanto no começo e no final da carreira. O primeiro livro dele que eu li, se não me engano, tá na minha lista de melhores do ano passado. Foi o Grandes Esperanças, do Charles Dickens, e agora nós estamos falando de Oliver Twist. Sem dúvida, um dos melhores livros desse ano. Aqui a gente vai ter o romance de formação do personagem Oliver Twist, e uma das coisas que mais chamou a minha atenção foi a ironia do nosso autor, do Charles Dickens, porque Grandes Esperanças é um livro bastante cínico às vezes, ele é bastante frio, ele vai direto ao ponto em diversos momentos. A forma como ele desenvolve os personagens e os problemas deles é de uma maneira bastante contida quando a gente compara com isso aqui. Aqui a ironia do cara tá lá em cima, ele consegue ser extremamente ácido e engraçado muitas vezes, e ele usa esse artifício pra criticar tantas coisas da Inglaterra, do início da Revolução Industrial. É de uma forma, é de um brilhantismo que assim, que eu adorei, por isso que tá nessa lista. E ele me surpreendeu de novo, né? Charles Dickens ataca novamente, porque eu já senti que eu tinha entendido muito bem o autor. Ele é bastante acessível, né? Você pode começar, acredito, por qualquer livro dele, porque ele é um autor que tem uma escrita muito próxima da nossa, a gente entende os personagens, as traduções da Penguin são um esculacho, então dá pra ler com tranquilidade. Eu achei que eu já tinha dominado o autor, e daí ele vem com um estilo muito diferente. Aqui eu descobri uma das grandes inspirações do King, né? Num outro vídeo eu acabei mencionando isso. Charles Dickens inventou a escrita prolixa. Sabe esse papo do o autor começar a descrever a roupa, e a comida, e a bebida, e a marca da bebida, e como as pessoas falam. Então, por exemplo, os maneirismos, as gírias, os erros de linguagem, esse tipo de coisa, tá tudo aqui de uma maneira assim que é muito palpável. Você sente a fumaça das máquinas, você sente a fome do garoto, você sente pelo menos um pouquinho de como deve ser um órfão daquela época, e toda a jornada do personagem é tão impactante assim, a gente se sente tão próximo dele, e a gente quer, né, um final feliz, mesmo sabendo que finais felizes não são comuns na vida real, né, e ainda assim
sim, o Charles Dickens consegue surpreender a gente. É uma longa jornada, não é o tipo de livro que você devora do dia pra noite, então você vai aos pouquinhos. Eu fui aos pouquinhos e eu terminei encantado. É que os personagens são extremamente carismáticos, todos eles, os diálogos são muito bons, a escrita, como eu disse, é maravilhosa, então sem dúvida tinha que estar aqui. Oliver Twist, Charles Dickens, tem filme musical, tem peça, tem um monte de coisa, né? Tem. Nunca vi nada, não sei se vou ver. Eu preciso ler, né? Porque eu gosto muito Então, pois é. do filme. Uma certeza que eu dou, se eu não vou assistir, não vou ouvir nada, pelo menos uma releitura, isso eu garanto que eu vou fazer. Porque ele realmente é um livro maravilhoso. Todo anotado também, porque eu posso não fazer isso com os outros livros, mas clássico eu tenho a mania de anotar tudo, porque eu reconheço que é um livro distante da minha realidade, distante em todos os sentidos. A nossa vivência social, a nossa época mesmo, ele tá distante no tempo. Então eu vou com uma outra visão para esses livros, então eu quero absorver o máximo possível. Então eu fico escrevendo na página pra caramba, anoto tudo que for possível, porque eu quero ter a experiência mais completa possível. Amei, um dos melhores do ano. Esse livro aqui tá na minha lista pra ler. Esse aqui. Tá na hora, já. Eu não sabia que Mas tinha esse sido... aqui não tá, não? Não, esse não. Mentira. Este aqui sim está na minha lista pra ler. Esse aqui não? Não tá. Mas esse tá. Chocada. Fiquei sabendo que é muito bom, tem muita gente aí na internet que adora esse livro, falam bem pra caramba. Também falou muito bem desse aí. Eu não sabia que você tinha gostado a ponto de estar aqui numa lista de melhores do ano. Conte pra nós, Nanda de Marins, o que tanto te encantou nesse livro? Fala aí pra nós. Por isso que eu não A capa é linda, nossa, que vontade de ler. Eu olho, eu quero ler esse livro. Por isso que eu não consegui fazer, porque aí eu olhei pra ele agora e falei assim, nossa, é top 1, certeza. Mas, né? Aí você olha pro outro, top 1. Pois é, igual problema. você com It, novembro de 63. Exatamente. Esse é o problema. O queridinho. E muito meu queridinho. Inclusive, eu já quero reler esse livro. Gente, pelo amor de Deus. Cafés e Lendas. Leiam este livro. Eu já imaginava que eu ia gostar, porque eu tô muito nessa vibe cozy, né? Não sei se vocês já perceberam. E esse livro é a definição. Eu acho que de todos, esse é o livro maior cozy do universo, que mais define esse sentimento. Esse livro é uma fantasia. Eu senti que esse livro, ele é como se pegasse o final. Vivemos uma aventura... É o pós, né? O que acontece depois da aventura. Exato, porque a gente já conhece de cara a Vivi, né? Que é a orc. Depois dela ter abandonado uma vida inteira sanguinária, assim, em que ela fazia várias coisas, vivia muitas aventuras com o grupo dela. E ela abandona, deixa isso tudo pra trás, pra recomeçar numa cidadezinha com uma cafeteria. Cara, é muito bom. Tirando a parte sanguinária, é tipo assim, acabou o livro do Hobbit, Imagina, que o né? Bilbo voltou pra casa rico pra caramba, aí ele abre uma cafeteria, o Hobbit acaba ali, ele voltando pra casa. Sim. Digamos que o Hobbit continuasse e o Bilbo abrisse uma cafeteria, é isso aqui. Ela viveu a vida inteira de aventuras, abriu uma cafeteria. O melhor de tudo é que você sente que está lá. Então, essa é a você parte sente... boa, né? Quem não gosta da cafeteria? Não, e eles descrevem tudo. E aí você sente o cheirinho do café sendo preparado. Aí depois tem a vibe Ratatouille, que eu amo. Receitinhas. O receitinha que o rato, que é cozinheiro, vai lá e faz. E aí você vê ele preparando os cinnamon rolls. Ai, gente. O grande problema desse livro, se muito vocês bom. estão se perguntando, qual que é o conflito da obra, né? Qual que é o grande problema? tem uns Quando acaba o pó do café. Ela tem que fazer uma grande jornada até o supermercado Condor pra comprar mais 3 corações pra alegrar a vida dos nossos clientes. Não, mas tem... Porque, por exemplo, tem uma determinada... Não vou me estragar a experiência, mas assim, tem uma determinada pedra... Sempre tem um artefato mágico, né? Eu gosto muito disso. Tem uma determinada pedra e que aí algumas coisas até acontecem porque alguém quer pegar essa pedra. Mas não é o grande foco do livro também, Não né? não é o foco. É esse o conflito, o Não, drama. É só o que cria, assim, cria-se um conflito e um drama por conta disso, porque acontece, né, alguma coisa ali. E é justamente pra dar um chance no meio disso tudo, no meio desse cozy todo. Olha isso aqui. Vocês percebam que eu marco mesmo, né, sem dó nem piedade. E aí esse é o cardápio, só porque eu acho bonitinho. É, isso aí. Gostou do livro 5 estrelas? 5 estrelas É favoritado. um novo tipo de experiência. Eu não tenho o hábito de ler livro que não maravilhoso. tem problema. Tipo assim, não que não tenha. Como ela disse, tem. Mas ele te oferece uma outra experiência. Ele vai pra um outro caminho que eu não tô acostumado. Quero ler esse livro aqui pra entender justamente qual que é esse ponto, né? Qual que é a Os proposta cozy books. dele. Eu não sei. Eu sei que a Nanda adorou. Então... Nossa, gente, eu já quero reler, vocês não estão entendendo. É muito bom.
Esse livro aqui, meus amigos, eu ganhei de presente de um amigo aqui do canal e assim, eu não sabia o que esperar dele. Ele é a continuação de uma grande trilogia e eu tinha gostado muito da trilogia. Mas só que assim, eu tinha sentido que ela tinha acabado ali. Eu sabia que essa trilogia tinha outro livro, não é uma tetralogia, não são 4 livros, mas existe a trilogia e tem outros livros que, tipo assim, se você quiser ler, você tem que ler os 3 antes. Eu não tinha grandes expectativas, embora a sinopse seja muito interessante. A questão é do meu autor favorito, então eu tenho que ler em algum momento, né? É um grande sacrifício, meu Deus do céu, ler o livro do meu autor favorito. Recebi de presente, mais do que depressa ali, e está na minha lista de um dos melhores do ano, Outsider. Vocês já sabem, a sinopse desse livro aqui é matadora. Ocorre um assassinato violentíssimo numa cidade e a pessoa que assassinou, o suspeito principal, com DNA e tudo, com todas as dicas e pistas possíveis, sequer estava na cidade, meus amigos. Ele estava em outro lugar com um álibi, assim, que é irrefutável. Então, é uma sinopse muito interessante. E o que o King faz nesse livro aqui, meus amigos, é digno, assim, das melhores séries, dos melhores filmes, dos melhores livros. E eu trago essa comparação de filme e série porque tem uma série desse livro e eu nunca assisti, mas eu tenho certeza que ela tem tudo pra ser muito boa. Se o cara seguiu o que tá escrito aqui, ó, eu adoraria ver exatamente, entendeu? Esse aqui é um dos poucos livros que eu não aceitaria mudança, sabe? Porque o que o King fez aqui, a forma como ele desenvolveu o mistério, o enigma, o impossível, a forma como ele trouxe coisas diferentes, pra dizer assim, porque eu não quero dar spoiler, para a nossa realidade, é maravilhosa, meus amigos. É o tipo de livro que ele é angustiante e ele é de revirar o estômago em muitos momentos. Ele tem aquela violência que o King sabe fazer tão bem, sabe? Mesmo que não seja um terror nos moldes clássicos que a gente conhece, ele tá mais pra um thriller, embora o King nunca poupe palavras quando ele quer fazer a gente sentir algum tipo de asco. Simplesmente fantástico. Tem um dos vilões mais interessantes e diferentões que o King já fez, embora, né, a gente possa traçar vários paralelos com outras obras e que, para esclarecer melhor, teria que dar spoiler, não vou dar. Enfim, meus amigos, Outsider foi uma surpresa, é aquilo, né? Eu já li muito King e eu sempre me surpreendo quando me pego surpreso com ele de novo, porque eu falo, caralho, o velho não para, o velho fez de novo, ele conseguiu, sabe? Nesse nível, ele conseguiu fazer com esse livro aqui e realmente foi uma das grandes surpresas do ano. Como eu disse, né, é uma continuação da trilogia Mr. Mercedes e tem muita coisa. Esse livro se constrói em cima dos destroços de Mr. Mercedes, que acaba daquele jeito que só quem leu sabe, e depois esse livro vem acima, né? Você não precisa ler Mr. Mercedes pra ler isso aqui, mas tem, assim, eu acho que tem tanto spoiler de Mr. Mercedes, que se você ler esse e depois for pro outro, vai estragar um pouquinho sua experiência, sabe? E não foi o meu caso, né? Porque, de fato, eu li a trilogia, depois eu vim pra cá e me apaixonei. É a primeira história depois da trilogia com a Holly Gibney e nunca mais acabou, né? Porque agora tem mais 2 livros aí. Tem o livro Holly, tem o Com Sangue e tem mais um que tá vindo aí. Tem mais um lançamento do King, acredito que pro ano que vem, que vai ser com uma personagem também. Enfim, não tô no hype, não li Holly ainda, mas esse livro, sem dúvida, é um dos melhores que eu li esse ano. Esse livro aqui, não vou ler. Eu falei aqui, quando a gente tava conversando, eu falei assim, ó, tem 2, o de cima, o Cafés com Lendas, quero ler. Achei muito fofinho. Cafés com Lendas. Cafés e Lendas, achei legal, achei fofinho. Tem uma orc na capa, fazendo café, não tem coisa melhor, quero ler. Esse aqui não tá no meu radar tão cedo. Mas eu fiquei sabendo que o Antônio Fagundes gosta desse livro, meus amigos. Será que é verdade mesmo? Não, gente, pelo amor de Deus, olha só, de todos os livros que eu mostrei, qual que não está aparecendo? Mostra pra galera. Claro, mostra ele. pros nossos amigos. Esse aqui é livro, né, amor? Quando alguém pergunta, Nanda, do que você gosta? O que te fez se apaixonar por literatura? Esse livro reúne tudo. Esse livro aqui, ele resume a minha alma fanfiqueira num livro. Coisa boa, fanfic, não tem coisa melhor, né, amor? Nunca li uma fanfic, meus amigos. A Nanda vai me apresentar esse mundo. Vocês acham que eu devo? Responda nos comentários. Douglas, você está perdendo se você não está lendo fanfics. Não, mas eu não leio há anos já, né? Não, faz tempo. Mas faz tempo. Isso que eu acho legal, meus amigos. Pelo que a Nanda falou, rapidinho, mas pelo que a Nanda falou, existem as fanfics e as coisas que as pessoas adoravam escrever nas fanfics. Os romances não... Os livros mesmo, eles não escreviam essas coisas. Os autores não faziam desse jeito e os fanfiqueiros iam lá e faziam. Agora tá surgindo uma nova geração de escritores que cresceram lendo fanfics e aí os caras me entregam isso aqui. Escrevendo fanfic, daí os elementos que eram muito comuns em fanfics passaram a agora realmente
realmente aparecer. Tá nos romances, agora tá nos romances livros. e tudo mais. Mas esse aqui é o auge do auge. Mostra, então. Assistente do Vilão, um dos mais vendidos aí, ó, desse ano. Eu sei, pouco marcado também, né? Tem gente, inclusive, que não vai gostar, eu acredito. Normal, eu já normal. vi, né, pessoas falando que, mas a escrita não é muito madura. Ué, Ou tem a ver com- então... colheira escrita por acaso? Uma banana, uma maçã? Não, né? eu achei os personagens... Mentira, eu entendo a crítica, eu tô brincando. Mas Eu enfim. achei os personagens bobos, não sei o que. Gente, Proposta, o nome. exato. Assim, a pessoa vai pra esse livro esperando um clássico, não vá. Esse livro é maravilhoso porque ele tem, novamente, algo que eu particularmente amo muito, que é o tom de humor. Eu amo o tom de humor nas histórias, principalmente fantasia e romance. Ele é uma romantasia. Não é à toa que um dos gêneros de filme, talvez, né, um dos favoritos da Nanda, não é romance. Comédia romântica. Comédia Porque romântica, tem que ter um exato. tom, porque não é só falar do romance ali e tudo mais. Não, tem, claro, tem livro ali que... Filme, livro e tal, que se sobressai, mesmo tendo... Claro. Mas assim, que realmente olha e fala assim, nossa, mas a definição da Nanda enquanto leitora... Porque além de ser, no meu caso, pra mim o auge, o suco das fanfics, assim, colocadas em uma história original, é maravilhoso. Eu adorei a escrita, assim, porque eu amo esse tom de humor. Eu adoro o personagem, porque essa é a graça desse livro. Os personagens, que alguns falam bobinhos, gente, é porque é o tom de humor. Então, pra pois ser engraçado, é pra ser cômico. É a mesma coisa de alguém ver um daquelas caricaturas, aqueles desenhos que tem a intenção de ser satírico, aí vê o personagem lá com uma orelha grande. Você, pô, mas não gostei desse desenho aí, a orelha tá grande. Ué, mas não é a proposta. O gênero pede por isso, é o estilo, né? Então eu vejo que as pessoas, elas, por terem falta de referência, elas acabam esperando a mesma coisa de diferentes coisas. E aí acaba se decepcionando, é claro. Cada livro, cada autor, cada gênero, cada estilo, né? tem uma proposta e uma coisa a entregar. É a mesma coisa de eu querer ir num boteco e comprar de pirona. Não tem. E o boteco é ruim por causa disso? Com certeza não, meus amigos. Cada coisa no seu lugar, assim, né? como a pessoa querer... Nossa, eu quero uma alta fantasia com um universo, assim, que vai ser super explorado. Você vai conhecer todo o reino mágico e que você vai... Sabe, aquela Vai ler estrutura, Martin, assim... Vai ler outras coisas. Aí também. pega assistente do vilão. Amor, não. Acho que você tá... Não, por isso que eu falo a questão da fanfic, me lembra muito, porque o que acontecia muito nas fanfics, né? A gente já sabe o universo que a gente tá entrando Já na conhece, fanfic. é verdade. A gente já conhece, então a gente tá indo Cara, não pra ler... perde meu tempo me explicando. Igual, por exemplo, eu passei a minha vida lendo fanfic de Harry Potter. Muito bom. Eu não preciso que me explique o universo de Harry Potter dentro da fanfic de Harry Se Potter. tem alguém que Eu já sabe disso, sou eu. Eu quero saber do romance entre o Draco e o Harry, né? Eu paguei pra isso, meus Não, no amigos. caso de graça, né? Que fanfic não pode Ainda pode tem cobrar. esse plano, né? Mas enfim, uma coisa que eu amei muito nesse livro é que, como são, de fato, é um livro, né? Não é uma fanfic, então ok, veio com proposta de livro. Ele entrega o que ele se propõe. Um livro divertido, tem esse tomzinho cômico. A gente entende o que tá acontecendo, a gente não tem uma estrutura do universo, do reino. Mas como que funciona? Você entende algumas coisas. Claro. Que é o Que eu suficiente pra dar substância. Pra essa história aqui, que inclusive, acredito eu que no segundo, provavelmente nos próximos também, a gente vai cada vez mais aprendendo sobre o universo. Até porque eu acredito que a própria autora, ela também foi criando conforme ela foi avançando na história. Mas enfim, maravilhoso, recomendo muito pra quem gosta de romances e fantasias leves. Olha. Romantasia, ó. Inclusive, cadê, ó? Gente, nisso aqui você já sente se o livro é pra você ou não. Procura-se assistente. Vilão notório. Vaga de emprego. Vaga de emprego. Porque aqui, bem, ó, o mal está contratando. Vilão notório do alto escalão busca assistente leal e equilibrado para funções de escritório não especificadas, apoio à equipe para caos e terror aleatórios e outras coisas sombrias em geral. Descrição é essencial, excelentes benefícios. É isso. Você sente... Tem um... Entendeu? Sentiu isso, achou interessante? E aí, no caso, a nossa queridíssima Eve se torna a assistente do vilão, que teoricamente aterroriza ali o reino.
E aí vocês vão descobrir mais depois. Tem uma coisa muito interessante, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu não sou o cara de, tipo, fazer grandes listas de leitura, de planejar o meu ano e tudo mais, eu não sou muito assim. E por não ser assim, acaba que às vezes as minhas leituras, elas vão, assim, viajando e eu vou lendo um monte de coisa diferente e às vezes eu me afasto um pouco daquilo que eu tanto gosto, sabe? Que é aquilo que sempre me encanta muito e é por isso que Stephen King eventualmente me surpreende, porque ele tem tudo aquilo que eu tanto gosto na literatura, nos textos, nos livros e tudo mais. E quando eu volto pra King, depois de tanto tempo, né, eu acabo me encantando muito. Isso acontece bastante. Foi o caso da Nanda nesse ano, porque a Nanda teve um período de experimentar e ler tanta coisa diferente que tinha se afastado um pouco desses livros de fantasia, desses livros mais leves. E não é leve tematicamente necessariamente, porque além da parte sussurrante tá falando de morte, mas é um estilo, É a forma sabe? de apresentação também. E daí esse ano foi o ano de se reconectar, né, amor? Foi, pra mim foi, gente, porque assim, quando perguntar, livros que te definem, é isso aqui. Ó, isso aqui, assim, é a definição de quem eu sou como leitora. Aí bota Fangirl aqui e Carry completa. Aí acabou. E Harry Potter. Pronto. Esse foi fechou. seu ano, então. Você sente que você se reconectou com a Nanda leitora. Muito. Inclusive, tô com vários livros pra ler nesse próximo ano que tem tudo a ver comigo. Inclusive, acabei de ganhar um agora do Amigo Secreto. Teve isso. Hoje Muito teve um Amigo Secreto. E o livro que a Nanda ganhou é muito também nesse clima Muito da aqui. minha cara. Então, pra 2025, cada vez mais as leituras que me fizeram ser uma leitora e que eu até hoje sou apaixonada. Porque eu entendo que às vezes a gente muda muito, assim, nossos gostos Normal. e tudo mais. Isso é normal. Às vezes a gente não muda, a gente amplia. E às vezes a gente se afasta. E às vezes a gente se afasta muito daquilo que a gente adora, porque começa a ler outras coisas e o tempo é corrido. Então a gente não tem tempo de ler tudo. Quando você percebe, aqueles livros, aquelas histórias que te encantam, que, sabe, te deixam com o coração quentinho, que você ama, simplesmente que te prende muito. Você se vê afastado. Né, quando a gente volta. Exato, e era o que eu sentia falta. E esse ano me ajudou muito. Muito bom. Esse aqui é top 1, meus amigos. Indiscutível. É o único que eu posso falar, assim, é meu favorito do ano. Crime e Castigo, Dostoiévski. Não podia ser outro. Vocês acompanharam todos os livros que eu fui lendo ao longo do ano. Vocês acompanharam meus unboxings. Vocês viram, né? Eventualmente eu tô falando do que eu tô lendo. Esse livro veio, assim, nos 45 do segundo tempo. Acho que foi no final do mês passado. Li definitivamente um dos melhores livros que eu li na minha vida. Não foi só o melhor de 2024. Aqui ele amassou. Dostoiévski mostrou pra que veio. Ele mostrou assim, ó, vocês não entendem por que eu sou o maior gênio da literatura de todos os tempos. Então leia Crime e Castigo, depois você me diz que é. Li, favorito do ano garantido, porque aqui, meus amigos, a gente vai ter a maior investigação filosófica da mente humana de um cara que cometeu um crime e agora a gente tem que saber o que fazer com isso. Esse personagem vai ter que saber o que fazer com isso. É uma coisa de louco, só pela grande teoria do homem extraordinário que tem nesse livro aqui, é um tema abordado, já valia as 5 estrelas, porque a forma como ele desenvolve a moralidade, a ética, a culpa e uma redenção, esse livro não é sobre redenção, e isso fica muito claro no último parágrafo. Meus amigos, assim, tá anotado de cabo a rabo também, foi uma experiência, isso aqui é um romance, sabe? Quando alguém te pergunta o que é um romance, um livro, é isso aqui, ó, porque aqui a gente tem a cacetada de personagem com nomes absolutamente impossíveis de serem verbalizados por nós brasileiros e assim, todos eles desenvolvidos de uma maneira genial. Aqui a gente tem falas, meus amigos, de 2 páginas, um cara falando sempre monólogos, né? E os monólogos, eles vão desenvolvendo a psique desses personagens em tempo real. É como se o Dostoiévski abrisse a alma de todos eles e você fosse vendo essa transformação acontecendo ao mesmo tempo enquanto você lê. É uma coisa de louco, é uma grande experiência. Eu não imaginei, eu já gostava do autor, como eu disse, né? Já tinha lido Memórias do Subsolo, que tava também entre os meus favoritos do ano passado. Já tinha lido O Jogador, já tinha lido Noites Brancas, alguns livros dele, tem mais. Eu li também o Duas Narrativas Fantásticas, mas esse aqui, disparado, foi uma das maiores experiências que eu tive com literatura. É engraçado, é tenso pra cacete, tem elementos que a gente gosta tanto nos livros de thriller, por exemplo, tem elementos de thriller aqui, de suspense, de você ficar assim, o que esse cara tá fazendo com esse machado, pelo amor de Deus? E que espaços são esses pela casa? Será que a casa só tem eu e você e quem mais que tá aqui dentro? É uma coisa de louco, meus amigos.
é maravilhoso mesmo. Tem todo tipo de elemento aqui que a gente tanto gosta nos outros livros, né? Como eu disse. Enfim, disparado, o meu livro favorito do ano. Não sou capaz de fazer uma resenha à altura desse livro, porque ele chegou lá, meus amigos. Com certeza vai ter uma releitura. A tradução, pra quem não sabe, é uma ótima tradução. É direto do russo. Então, assim, meus amigos, essa edição tá muito legal. Ela é de bolso, então as margens são meio pequenas, sabe? Mas ainda assim, é o de menos. O conteúdo é o que importa e vou te falar, é um conteúdo transformador. E aí, amor, você acha que deu? Você acha que é isso? Esse ano valeu a pena ser leitor? Muito, inclusive porque não entrou aqui, né? Porque eu ainda estou finalizando. Mas, por exemplo, uma menção honrosa é Crônicas de Bane, que eu demorei uma vida pra ler. Ele tá aqui? Ah, tá aqui. Gente, retornei ao universo Shadowhunter. Que beleza, né, amor? Eu achei que eu tinha cansado, assim. Nossa, eu tava muito enganada. Porque eu fiquei um tempo longe, né? Eu cansei. Mas eu sou outra pessoa, né? Você tava Sim, muito tempo sem ler. Eu tava ela. muito tempo sem ler. E o Magnus, junto com o Simon, são os meus personagens favoritos desse universo. Ele é muito bom, né? Então, não Esse tem livro como. é dele, né? dele. Quem gosta do personagem, ele é um personagem muito foda em todos os outros livros. Um livro só dele. Só dele, Deu pra contando matar a contos. saudade? Nossa, demais, demais, É de demais, contos, é um muito livro bom. de contos. São vários contos, e aí a gente encontra, inclusive, outros personagens que a gente adora, das outras histórias Isso que da é legal, Cassandra. Mas assim, o Magnus como principal, e esses outros personagens estão aparecendo, fazendo uma pontinha na história dele. Isso é maravilhoso. E ao longo de todas as centenas de anos que ele tem. Já ganhou Incrível. seu coração, né? Já Mesmo ganhou que você meu não tenha coração. finalizado. E é isso, meus amigos. Esses foram os nossos livros favoritos desse ano. Nós não estamos fazendo análises técnicas, não estamos fazendo crítica literária. Nós estamos falando de leitores apaixonados para leitores apaixonados. Esses foram os livros que encantaram e transbordaram o nosso coração, que nos lembraram de volta, né? Como é essa paixão e esse amor por ler, né? Então foi um ano maravilhoso. Como eu disse, é difícil fazer um vídeo dos piores ou os mais decepcionantes, porque esse ano foi um ano repleto de boas leituras. Eu amei, assim, todos os livros que eu li foram leituras realmente excelentes, mas esses livros aqui acabam se destacando bastante. Então foi uma honra poder ler e conversar com vocês por mais esse ano. Meus amigos, sabe que dia é hoje? Eu não sei que dia é hoje que vai sair o vídeo, mas nós estamos nas últimas semanas do ano. Então foi um ano incrível de leituras. A Nanda também teve um aproveitamento aqui, ó, muito bom, né, amor? Sim. E é isso, meus amigos. Eu digo, inclusive, ó, se eu tivesse só lido isso aqui e os King do Clubinho, inclusive, entre pro Clubinho, eu sinto que o meu ano teria ganho. Porque a gente fica nessa, né? O foco não é ler 50, 100, 200 livros. O foco é gostar dos livros que lê. E número não importa nessa equação, né? Se a gente tivesse lido só esses, a gente teria tido um ano brutalmente excelente. Porque foram livros que nos encantaram e é Muito. isso que importa. Inclusive, prontíssima já pra reler esses livros. Livro bom fica melhor ainda na releitura, né? E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários as suas opiniões e as suas indicações. Livros favoritos que vocês leram, que vocês acham que a gente iria gostar também. Beleza, amor? Tem algo a dizer? Feliz 2025, pessoal. Ótimas leituras pra vocês. E vamos lá para mais um ano de leituras. Até o final desse ano tem mais vídeo. Mas por hoje acho que é só. E até semana que vem. Tchau, tchau.